Muitos partidos, muitas dúvidas e mudanças. O sistema partidário brasileiro merece nossa atenção, assim como entender a cultura política do país e também da região norte. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui no Amazônia que eu quero entrevista. Mandatos e partidos. Sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio o cientista político Elcio Ribeiro. Tudo bem? Tudo bom, Clauson. Olá, quem acompanha o Amazonsat, tudo tranquilo com você? Tudo certo, e é sempre um prazer, inclusive, ter você conosco para hoje falar sobre partidos e mandatos. E já começo perguntando a você, Elcio, o sistema partidário brasileiro hoje é bem robusto, para não dizer outra palavra, né? São pelo menos 33 partidos políticos, e aí eu quero saber de você sobre o quantitativo de partidos. Isso atrapalha a democracia? Veja bem, a Constituição brasileira prevê o pluripartidarismo e em momento algum ela limita. Tem um detalhe, viu, Clauson? Nós temos hoje 33 partidos regulamentados junto ao Tribunal Superior Eleitoral e tem 41 na fila para ser ainda analisado e ser ou não regulamentado. Então, tem muitos partidos. Se nós fizermos uma comparação com os países de larga tradição democrática, você pode pegar aí os países europeus, os países da América do Norte, eles têm muitos partidos políticos, mas não têm tantas representações nos seus parlamentos, né? Então, eu diria que hoje o Brasil é o país que mais tem representantes no parlamento de partidos diversos. Eu acredito que isso chega a confundir o eleitor e muitas vezes são partidos de ideologia quase que idênticas. Exatamente, muitos partidos de esquerda, de direitas, de centro, 33 no total, 33 partidos que inclusive podem ganhar o chamado fundo eleitoral. Alguns abdicaram, alguns não querem esse fundo eleitoral, mas nós vamos mostrar uma lista agora para você, inclusive sobre o fundo eleitoral, isso porque os partidos têm por obrigação, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, de ganhar uma quantia de acordo com o número de representantes na casa, em Brasília, na Casa Legislativa. E vamos ver uma lista agora desses partidos com o maior quantitativo para trabalhar nas eleições. Na tela para você, Elcio Ribeiro também vai observar e vai comentar. PT, mais de 200 milhões de reais ganhou esse ano nas eleições para trabalhar nas eleições de 2020, seguido do PSL e do MDB com 148,2 milhões de reais, PSD, PSDB, PL e também tem republicanos. Esses são os partidos com mais de 100 e 200 milhões de reais para trabalhar na campanha. Outros partidos, PTB, Solidariedade, PRO e Cidadania, Patriota, PCB, PSC, Rede, Avante, PV, Democracia Cristã, PTC, PCO e PMB também conquistaram alguns milhões para trabalhar nas suas campanhas políticas. Tema polêmico. Fundo eleitoral, e aí? Com certeza, nós vemos que 7 partidos receberam mais de 100 milhões, mais do que uma mega-sena, né? E os demais também receberam. É bom lembrar que o fundo eleitoral, que é aquele fundo que serve para as eleições no Brasil são a cada 2 anos, ele é distribuído, como nós podemos ver aí, de acordo com a bancada que cada partido tem no Congresso Nacional, de acordo com o partido elege 50 deputados, ele vai ter um fundo eleitoral grande. Ele elege um deputado, ele tem um fundo eleitoral pequeno. E agora nós vamos mostrar para você, como o Elcio falou, como funciona o destrinchamento, a distribuição do recurso para esses partidos políticos. Na tela você acompanha agora uma arte que nós preparamos. 2% do valor é dividido entre todos os partidos, com registro no TSE, 33 no total, 35% é dividido entre os partidos que tenham ao menos um representante na Câmara dos Deputados, 48% é distribuído entre os partidos na proporção de suas bancadas na Câmara e 15% é dividido entre os partidos na proporção de suas bancadas no Senado. E para o cálculo de distribuição, o TSE decidiu considerar o número de representantes eleitos para a Câmara e também para o Senado. É um pouco isso também. Quanto mais o partido eleger pessoas, deputados, senadores, como nós vimos, mais
ele terá de fundo eleitoral e de fundo partidário. Então, por um partido que elege muitos, ele vai ter um fundo grande, né? Por um partido que não elege ninguém, ele vai ter cerca de R$1.200.000, né? Se você dividir R$1.200.000 pelas 26 unidades da Federação mais do Distrito Federal, se você dividir isso por 5.700 municípios, que é mais ou menos o que o Brasil tem, vai dar cerca de R$46, R$50.000 para cada município, né? Vamos até Roraima? Vamos lá. O cientista político Paulo Rakoski preparou um comentário para a gente sobre partidos e mandatos no Estado e você acompanha conosco agora. Tem um monopólio que foi construído nos últimos 30, 40 anos, né? A maioria dos partidos vieram como partido de aluguel, jogo de interesse, as pessoas compraram essas siglas e fizeram desse modelo um investimento familiar, né? Há uma participação efetiva e fizeram um sistema de empresa, né? Porque deu esse monopólio financeiro e tem gente que sobrevive das vias dos partidos, e principalmente hoje do fundo partidário. Os partidos, eles não são agremiações tão necessariamente como se esperava, salutar o processo democrático. Eles são no jogo de interesses e como tem um orçamento prévio e esse orçamento possibilita a eleição de pessoas e essas pessoas são de alguns grupos familiares, de alguns interesses econômicos, sociais, políticos e na estrutura jurídico-política educacional. Então esse modelo tem um monopólio. O monopólio é do poder econômico em primeiro lugar e depois assim uma ideia de uma esfera de pessoas que tenham maior chance de oportunidade eleitoral, de ser eleito efetivamente, né? Eu acho que esse é o maior fenômeno que a gente tem e que não se renova. Infelizmente não tem se renovado. Os partidos no sistema centro-esquerda e esquerda, a maioria tem problemas também. Então não há a matiz ideológica, não difere da forma como esse monopólio, essa disputa intestina interna dentro de cada partido, que parece ser saudável e democrático, muitas vezes é um jogo de interesse efetivo, raso, sem nenhum tipo de formação política, ideológica. E portanto o comentário do professor Paulo Rakoski, algo para acrescentar? Eu concordo com meu colega lá e eu diria mais, complementando o que o Paulo falou, os partidos no Brasil, eles se assemelham muito a feudos, né? Eles têm donos. Muitas vezes são partidos de longa tradição daquele mesmo grupo, às vezes de uma mesma família. E aí, esses fundos todos são administrados pelos chefes dos partidos. Então, eles direcionam esse dinheiro para onde eles acham mais interessante, né? Mas antes você fica com William Costa, ele traz informações do portal Amazônia sobre as eleições no quadro Você Sabia? Até já! Olá, eu sou William Costa, repórter no portal Amazônia. Hoje vamos falar sobre algumas mudanças nas regras para conter as fake news nas eleições 2020. Pela lei, pode ser preso e até ter a candidatura suspensa o candidato que espalhar informações falsas sobre os adversários. O Congresso aprovou pena de 2 a 8 anos de prisão para quem cometer essa prática, inclusive eleitores. O autor ou difusor de notícia falsa pode ser condenado a pagar indenização por danos morais e ser processado por crimes contra a honra, e até mesmo ser preso ou ter de prestar serviços comunitários. A multa pode chegar a R$30 mil. O adversário que se sentir caluniado poderá solicitar direito de resposta. Outras notícias sobre as eleições você confere no portal amazônia.com. Até a próxima! Que hoje debate partidos e mandatos, recebemos o cientista político Elcio Ribeiro, aqui no estúdio do Amazônia, que eu quero entrevista, e vamos direto até Macapá. Isso porque Richard Leão, cientista político, traz as informações, o seu comentário sobre como funciona partidos e também mandatos no Estado. Acompanhe conosco na tela. O monopólio político no Estado ele é exercido por essas duas grandes famílias aqui, Góes e Capiberibe. E se nós levarmos para o espectro da região norte, existem ainda famílias, oligarquias que estão no poder, né, que disputam os espaços e alguns que estão minguando, que estão morrendo aos poucos. Aqui na Amapá a disputa oligárquica é muito forte, né, a disputa entre as zonas de influência dessas famílias também é muito forte e o embate entre elas também é muito forte, né? E isso significa o quê? Que essas famílias têm nas mãos um enorme poder de conduzir os destinos políticos do Estado.
Aí, portanto, nós acompanhamos o cientista político Richard Leão, direto de Macapá, trazendo seu comentário sobre partidos e mandatos. Elcio Ribeiro, ele falou sobre monopólios, famílias, nomes. Bora trazer esse papo aqui para o Amazonas. Vamos lá. O monopólio político aqui é muito grande? Olha, o Amazonas não difere muito das outras unidades federativas do Brasil. Se nós fizermos uma viagem de 2.300 anos atrás, o velho Aristóteles já dizia que concorrendo com a democracia viria a aristocracia, a oligarquia que ele cita, a própria tirania, né? Então, nós acabamos vendo, sim, uma certa monarquia, vou botar entre aspas, porque são a mesma família que é dona daquele partido durante muitos anos. Existe também uma oligarquia, como ele falou, que são grupos que acabam dominando um determinado partido político e aí eles escolhem quem são os seus representantes para serem eleitos. É interessante nós termos a consciência de que o econômico ele determina as eleições. Então, quando você é o dono do partido ou faz parte de um grupo que gera aquele partido, você direciona para quem você quer as verbas e aquelas pessoas levam uma imensa vantagem. Isso me leva a uma outra pergunta, porque nós estamos falando de partidos aqui. Já citamos, por exemplo, que o Brasil tem 33 partidos. No Amazonas, 31 estão aptos aqui no estado. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a cultura política amazonense está muito ligada a partidos ou a nomes políticos? É interessante que o Brasil tem 520 anos e a nossa democracia é muito novinha. 32 anos. Ela está engateando. Se comparado com os países europeus, os países do norte da Europa e alguns países da Oceania, nós estamos engateando ainda, né? Tem um pensador chamado Rosan Vallon que ele diz que a democracia é algo inacabada. Ela está sempre sendo construída e reconstruída. A nossa tradição, ainda que tenhamos 33 partidos, é de vincular nomes. O Brasil, até por conta dessa democracia ainda nova, ainda ensaiando, ele está muito preocupado, a população está muito preocupada em encontrar mitos, encontrar ídolos, e não do cidadão exercer a sua cidadania e ser protagonista, e não esses ídolos. E olha como isso merece ser estudado a fundo, porque além dos mitos, além desses nomes que a gente já conhece aqui no nosso país e no Amazonas, também tem outro fato, que quando alguém novo aparece, sempre é cobrado o dobro para que seja feito algo melhor. E quando esse novo aparece e não faz algo positivo de acordo com a população, ele já é limado, isso de modo geral. Então, estudar a política, a cultura política, não só amazonense, mas da região norte de modo geral, é bastante complicado. A gente precisa, de fato, ter um estudo aprofundado sobre como a população, de fato, observa a política. Perfeito, Clauson. E quando esse novo aparece e faz algo de errado e é limado, como você falou, só reforça a ideia da manutenção de feudos ou de oligarquias, como o colega Leão citou. Isso. E não é protegendo antigos, não é falando que novos são mais ou menos, fato, né? Sim. Isso é um fato que acontece não só no Amazonas, mas também no Brasil inteiro. Falamos do Amapá, falamos também aqui do Amazonas. Vamos até outro estado da região norte do país, no Acre. Vamos até o Acre porque o cientista político Nilson Euclides traz um comentário para a gente sobre como funciona o sistema partidário no estado. Acompanhem conosco. Eu acho que, de um modo geral, aqui no Acre, pelo menos, a gente está vendo isso aqui em Rio Branco, na capital do Acre, e eu acredito que isso em algumas capitais, ou na grande maioria das capitais do Brasil, deve se repetir. De certa forma, é uma oposição, ou seja, os partidos mais alinhados, de centro e de esquerda, tentando se reorganizar para voltar ao poder em algumas capitais, e, por outro lado, você vê os partidos mais de centro e de direita, né, tentando também se organizar. Mas essa organização, aqui pelo menos no Acre, ela está se dando um pouco muito fragmentada. Então você vai ter pelo menos 3 candidaturas que são da base do governo, tentando se organizar como força política para vencer as eleições municipais. Então o quadro é mais ou menos esse. Nós estamos num processo de transição em que as forças políticas, digamos, de centro, de direita e de esquerda, de centro-esquerda, estão tentando se organizar para se fazer presente nas eleições municipais de 2020. Aí, portanto, o Nilson Euclides falando conosco.
Elcio Ribeiro. É interessante. Os partidos políticos eles podem ser divididos, classificados de várias formas, né? Se você pegar na questão ideológica, você dividiria entre partidos de esquerda e de direita, né? Então, nesse espectro, você colocaria vários estamentos aí, né? Mas, como a nossa democracia ainda ela está amadurecendo, não é incomum vermos alianças partidárias juntando partidos ideologicamente opostos, né? No interior do Amazonas isso acontece bastante, né? Muitos partidos de esquerda e de direita juntos em uma coligação. Clauson, eu não quero jogar essa mácula para os nossos irmãos interioranos, porque aqui na capital ocorre. Sim. E eu convido o nosso telespectador a dar uma olhadinha simples. 4 anos, nós teremos eleições agora, dia 15 de novembro. Vamos ver as coligações que foram feitas. Vamos retroagir a uma eleição, há 4 anos atrás, né? Nós vamos ver que essas alianças eram inimigas e hoje juram amor eterno, né? Então, essa questão ideológica não está muito resolvida, os partidos acabam se aliançando sem se importar com a ideologia que eles seguem. Exatamente. Muita gente da esquerda próximo da direita nos interiores. Aqui também a gente observa que o político, às vezes, vai muito no que lhe convém, de alguma forma, do que necessariamente olha diretamente para o partido. E a gente sabe, né, Elcio Ribeiro, que esse ano os partidos políticos têm um papel muito importante nas eleições e a gente vai explicar melhor, inclusive, esse quociente. Mas antes eu te pergunto, esse modo de fazer política atualmente entre os partidos mais candidatos, como você analisa e como isso impacta diretamente no eleitor que está cansado? Sim, o eleitor está desgastado, não é só o eleitor do Amazonas, não é só o eleitor brasileiro. A democracia representativa no mundo inteiro, ela tem arranhões justamente porque nem sempre os partidos políticos que são meios de se atingir o poder, nem sempre eles adotam de fato o estatuto e às vezes existem discursos que contrariam os fatos, né? Está aqui hoje fala sobre partidos e mandatos. Recebemos aqui no estúdio o cientista político Elcio Ribeiro. E agora, nesse momento, nós vamos falar sobre quociente eleitoral. Tiveram algumas mudanças e, por ser um pouco complicado até da gente falar e para você entender de forma bem clara, temos um vídeo da Justiça Eleitoral falando como vai funcionar a eleição para a votação entre os candidatos. Vamos ver. Você sabe como são eleitos os vereadores? Os vereadores são eleitos segundo o sistema proporcional. Este é um sistema que primeiro seleciona os partidos mais votados, depois verifica quais foram os candidatos mais votados. Como assim? Vamos supor que o município X tenha 10 cadeiras na Câmara Municipal e que na eleição de 2020 tivemos um total de 10.000 votos válidos. Então, calcula-se o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas. 10.000 divididos por 10. Assim, o quociente eleitoral no caso em questão é 1.000. Este é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um vereador na cidade X. Depois disso, as vagas são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu. Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem do mais votado para o menos votado. Simples, né? Agora que você entendeu, é só pensar bem no candidato que melhor te representa. E no caso do vereador, você pode também escolher o partido que te representa. Basta digitar apenas os 2 dígitos do partido na urna e confirmar. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Aí, portanto, o vídeo da Justiça Eleitoral para você entender um pouco sobre como funciona esse quociente eleitoral para as eleições deste ano. Elcio Ribeiro, algumas mudanças, coligações entre os vereadores não existe mais, agora só entre os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Perfeito, Clauson. Acho que o vídeo foi bem explicado, né? Ainda que a população tenha dificuldade de entender um pouco isso na prática, né? Esse ano
vai ser a primeira eleição sem coligação para cargos proporcionais. Então, eu diria ao telespectador, quando ele for escolher um candidato a vereador, para, no primeiro momento, ele prestar atenção em qual o partido desse candidato. Como o vídeo bem explicou, as vagas são dadas de acordo com o quociente eleitoral e com o quociente partidário. Então, no exemplo do vídeo, o quociente eleitoral deu 1.000, né? Então, cada vez que aquele partido, o partido A, tiver 1.000 votos, ele vai eleger um vereador. Se ele tiver 5.000 votos, teoricamente, ele elegeria 5 vereadores. De que forma? O Brasil adota o sistema proporcional de lista aberta. Então, o eleitor tem o partido A, ele tem 20 nomes, ele pode escolher qualquer um daqueles nomes, ou mesmo, como o vídeo colocou com propriedade, ele pode votar só no número do partido. Aquele voto dele vai para o quociente partidário. E aí, desses 20 nomes que o partido tem, o mais votado, ele será o primeiro e por aí vai. O segundo mais votado será o segundo e assim sucessivamente. É assim que dá. É bom que o eleitor tenha consciência, que o telespectador tenha consciência que os tribunais superiores já decidiram que o mandato de vereador não pertence ao candidato, pertence ao partido. Então, quando você for votar em A, B ou C, saiba que você está votando no partido dele. Por isso a importância de você entender a linguagem do partido, o que o partido prega, o que o partido diz, porque não adianta nada. Você tem uma opinião X e vai votar no seu amigo que está em outro partido. Ele pode não ser eleito, sim, mas outros candidatos desse partido que você não concorda, por exemplo, podem ser eleitos. Então é importante você ter a noção, primeiro, de como cientificamente trabalha o partido, e aí a gente já entende esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, centro, o que você melhor se adequa. Posso complementar? Por favor. Rápido. Vamos dar um exemplo prático para Manaus, para a capital. Qualquer partido ele pode ter lançado no máximo 62 candidatos. É o máximo que cada partido pode lançar aqui em Manaus. E são 41 vagas. Eu sou capaz de apostar, só que você tem que me convidar de novo, que nenhum partido vai eleger mais de 5. Não vai. Eu custa crer, tá? São 31 partidos? São 31 partidos. Nenhum vai eleger mais de 5 candidatos. E aí o que vai ocorrer? Se um partido lançou uma nominata, ele lançou 62 candidatos, e se ele só vai eleger 5, às vezes 1, é claro que os demais serviram de escada, né, para somar votos para aquele partido para eleger o primeiro colocado da sigla. É assim que se dá. Perfeito. Exemplificou muito bem feito para você, inclusive, entender. Portanto, na hora do voto do candidato a vereador, repetimos aqui novamente, foque no partido, depois na pessoa em questão, até porque, gente, o que faz um vereador de modo geral, e vamos novamente pontuar aqui o que faz um vereador, fiscaliza. Vereador não pode chegar na sua casa e dizer, por exemplo, vou asfaltar a sua rua. Vereador não tem esse papel, Elcio Ribeiro. Com certeza, é a competência dele. Se falar, ele está, de certa forma, enganando, está extrapolando a competência dele, que é de fiscalizar e de legislar, ainda que o processo legislativo da Câmara dos Vereadores, ele é residual, ele é bem pequeno. Exatamente. Elcio, ainda tem outra questão, inclusive, envolvendo isso. Tem muitos partidos, na verdade, tem muitas pessoas, tem muitos políticos que fazem a vida na política. E eu queria saber exatamente de você a sua visão sobre esses políticos que estão há mais de 30 anos no poder. São os chamados políticos profissionais, né? Exatamente. A democracia, ela tem algumas imperfeições e cabe a nós, da população, tentar aperfeiçoar esse sistema. Então, os nomes são apresentados e a população é livre para escolher. Eu acredito que, como canta Elis Regina, o novo sempre vem. Então, é interessante, às vezes, você oxigenar, mas tem pessoas que têm candidatos, né? Tem políticos que têm algum carisma, tradição, outros têm muito dinheiro e eles vão se perpetuando no poder.
ficam 6 mandatos, 7, 8 mandatos. Isso ocorre. Não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo também. É importante ter esse equilíbrio na política e principalmente caras novas, mas que sabem exatamente o que estão fazendo. E aí, como a gente vai saber exatamente como essas pessoas estão fazendo? Analisando seus projetos de campanha, analisando, inclusive, seu histórico. Tem vida na política? Não tem vida na política? Como é que esse cara trabalha? Como é que esse cara trabalhou? É importante a gente pesquisar, até porque o seu voto está mudando a vida de muita gente, Elcio Ribeiro. Bora deixar bem claro também sobre mandatos. Vereadores, portanto, têm 4 anos nos seus mandatos, inclusive em Manaus são 41 vagas. Sim, eles podem ser reeleitos infinitamente, eles não têm limite de mandatos, né? Diferente dos prefeitos que podem ficar apenas por 2 mandatos, né? Posteriormente, eles podem até se retirar e voltar numa outra eleição, mas de forma consecutiva, 2 mandatos para os cargos do executivo, né? Prefeito, governador, presidente da República. Nessa eleição agora só prefeito. Quem já teve o 2º mandato já não pode mais se candidatar. O que a gente pode falar de modo geral, Elcio Ribeiro, sobre partidos e mandatos focados em partidos? A gente viu aqui, por exemplo, fundos eleitorais, tem um fundo partidário também. Eu queria que tu pontuasse exatamente essa diferença entre os dois, antes da gente dizer o adeus para os nossos telespectadores. Tá, são 2 fundos que são destinados aos partidos. O fundo partidário, ele é destinado anualmente. Ele serve, teoricamente, para a manutenção dos partidos, manutenção da sua estrutura, né? E aí, até tentando restringir um pouco o número de partidos, que é imenso, né? Foram criadas normas que inviabilizam o partido quando ele não tem um determinado número de eleitos na Câmara dos Deputados em Brasília, ele acaba recebendo menos ou até não recebendo o fundo partidário. Então, o fundo partidário ele é depositado quase que mensalmente, todo ano, na conta dos partidos. Alguns partidos não recebem esse fundo porque eles não têm representantes em Brasília. O fundo eleitoral é destinado, como nós vimos na arte, a todos os partidos e ele é distribuído a cada 2 anos. Portanto, a cada 2 anos e a cada ano, partidos políticos ganham aí dinheiro que vem da União, vem do meu, do seu, com certeza, do nosso bolso. Inclusive, Clauson, quando você não vota e você paga uma multazinha, aquela multazinha vai para o fundo partidário. Exatamente. E quando o partido não quer o fundo eleitoral, esse dinheiro vai para onde? Ele pode abrir mão, isso volta aos cofres da União. Elcio Ribeiro, muito obrigado por estar conosco. Sempre um prazer, tudo de bom. Lembrando, portanto, é importante, inclusive, nós lembrarmos que nós estamos seguindo todas as medidas de isolamento, distanciamento social. Aqui atrás das câmeras, os nossos produtores e câmeras estão com máscaras, todos bem equipados. Estamos vivendo numa época de pandemia, portanto, estamos respeitando esse momento também. Um abraço para você. Eleitor, você é nosso protagonista, não se esqueça disso aqui no Amazônia que eu quero. Até já.